Muito bom dia ou muito boa noite a todos do YouTube que me acompanham. Está começando mais um Bom Dia Mercado. Hoje é dia 17 de março, quarta-feira. Estou gravando esse vídeo ainda na terça-feira antes de dormir. Vou comentar sobre o meu planejamento de trabalho nessa quarta-feira, onde nós temos Série A italiana, Bundesliga 2 e UEFA Champions League. Tem também Libertadores da América, mas nenhum jogo tem... nenhum jogo para o meu método, tá? Então vou focar em Série A italiana, Bundesliga 2 e Liga dos Campeões. Comentar um pouco sobre o dia de hoje. Hoje eu tive um padrão muito claro para trabalhar no back, é o Manchester City. Consegui compartilhar com vocês a minha leitura no Telegram. Meu link do Telegram vai estar aqui embaixo. Identifiquei um padrão de superioridade bem fácil de se identificar no City. Houve uma chegada forte do Gladbach, que gerou um chute perigoso e um escanteio onde eu fechei minha posição. E depois daquele escanteio, que não resultou em nada, novamente o City aplicou aquele padrão de superioridade e foi tranquilo de pegar esse golaço do De Bruyne, que aconteceu aqui aos 12 minutos. Esse gol do Gundogan aos 18 eu já não peguei, porque geralmente eu continuo na minha posição de back, mesmo tendo pego o primeiro gol, se a superioridade continuar. Mas o Gladbach teve ali no mínimo 2 ou 3 situações de perigo, onde subiram com bastante perigo para cima do City, e eu acabei optando por fechar minha posição, né? Então fiquei com mais ou menos aqui por volta de 15, 16% da minha stake de lucro. Nada também muito alto, porque a odd do City naquele momento era 1,33, se eu não estou enganado. Tá? No jogo do Real Madrid com a Atalanta, uma decepção muito grande para mim, que sou torcedor da Atalanta, né? Escrachado. A Atalanta jogou mal. O começo da Atalanta foi muito melhor do que o começo da Atalanta no jogo de ida, né? Colocou de fato o Real Madrid em lei. Esse jogo confirmou a expectativa de que haveria possibilidade de se trabalhar a lei para a equipe em campo, porque houve uma troca de superioridade. Esse gráfico do SofaScore está muito correto aqui, ó. Até nesse momento, a Atalanta colocava o Real Madrid em lei. Daqui para frente, o Real Madrid colocava a Atalanta em lei. Mas eu resolvi não me expor no Match Odds pelo risco do contra-ataque de ambas as equipes. Acabei ficando de fora e só trabalhei o mercado de gols. Eu cheguei a entrar no 2,5 para longa exposição no fim do primeiro tempo. Peguei esse gol do Benzema, que foi um passe do Modric numa saída errada do goleiro reserva da Atalanta, o Sportiello, acho que era o Sportiello, né? O Golini é o goleiro titular. Mas não tinha entrado toda a minha fração dos 10% da stake que eu trabalho, né? Não tinha entrado 100% da minha stake de over, tinha entrado coisa de 20% dela. Então eu freebetei minha posição, desconsiderei o trabalho e continuei buscando um over de longa exposição. Comentei com vocês no Telegram também que eu iria trabalhar provavelmente o 3,5, buscando 3 gols no segundo tempo, um cenário um pouco mais agressivo, né? Porque eu imaginava esses espaços que a Atalanta daria para o Real Madrid, principalmente estando perdendo, e aconteceu esses espaços, né? O Vinícius Júnior jogou muito bem esse jogo, na minha opinião, criou muito espaço, perdeu um gol que poderia ter sido um gol magnífico, mas criou muita oportunidade, fez um salseiro danado, sofreu o pênalti que o Sérgio Ramos converteu aqui aos 60, e depois da Atalanta perdendo de 2-0, depois de ter feito 2-1, ainda cedeu muito espaço para tomar o terceiro gol. Então eu consegui pegar aqui esses 3 gols no segundo tempo, né? Então consegui pegar o gol do City lá no início, não peguei o do Gundogan, mas peguei o do De Bruyne, e consegui trabalhar o mercado de gols aqui no Real Madrid com a Atalanta. Um dia positivo para mim, próximo de 50% da stake de lucro, estou bem satisfeito. Um dia tranquilo de se trabalhar, não dei outros cliques, né, em relação a Match Odds, somente esses mesmos. Mas triste pela Atalanta, né? Nos 2 jogos não conseguiu desenvolver, achei a escalação fraca da Atalanta nesse jogo. Parece que o Zapata sofreu ali algum tipo de lesão no início, mas não entendi o Golini no banco, o goleiro titular. Também não entendi o Ilicic no banco para um jogo como esse, que precisava ir para cima, né? Colocou o Pasalic e o Malinovski ali na frente. Enfim, a Atalanta jogou mal e o Real Madrid hoje se posicionou muito bem. Soube esperar
aquele ímpeto inicial da Atalanta baixar, soube controlar o jogo quando precisou, soube contra-atacar, né? No primeiro tempo não estava contra-atacando tanto, no segundo contra-atacou muito bem. E muito bom jogo do Vinícius Júnior, tirando logicamente aquele gol perdido. Muito bom jogo, finalização ele precisa melhorar demais, mas muito bom jogo do Vinícius Júnior para a criação de oportunidade. Vamos falar então do dia de hoje. Começamos com Torino e Sassuolo. O Sassuolo nos últimos 3 jogos, pelo menos em 2 situações, ele voltou a dar para a gente uma oportunidade muito boa de alavancagem. É um time que demonstra quando está melhor em campo, tem recurso, principalmente técnico, para conseguir abrir o seu marcador. Primeiro, costuma, quando está jogando muito bem, sair na frente. Quando sai atrás, costuma recuperar resultado. Passou por um período aí sem conseguir fazer esse tipo de coisa. Vamos colocar aí talvez 8, 7 rodadas sem conseguir demonstrar essa força de recuperação, mas nos últimos jogos, Napoli e... qual é o nome do time que eu sempre esqueço? Verona. Foram 3-3 contra o Napoli, um gol no último lance praticamente, e um 3-2 contra o Verona, um gol aos 80 e poucos minutos. Ou seja, o Sassuolo tem voltado a dar essas situações de alavancagem, isso me interessa muito, tá? O mercado espera um jogo muito parelho. O Torino está numa situação muito difícil. Nos últimos 17 jogos, o Torino ganhou 2. Só para vocês terem um contexto, só para contextualizar a situação do Torino. É um time que tem e que tem condições para não cair, né? Principalmente porque a temporada do Cagliari vem muito mal, o Parma está horroroso, né? Enfim, tem uma situação bem complicada o Torino nesse campeonato, mas é uma situação que é reversível, ainda dá, né? Então eu acredito que vai ser um jogo mais pro match odds no início do jogo, um jogo um pouco mais fácil de se ler para definir uma posição, porém é um jogo que tem muita possibilidade de abertura, assim, um jogo que pode riscar uma faísca ali de o jogo maluco, lá e cá, então é preciso ter muito cuidado, né? O Torino depende muito do seu atacante, o Belotti, Andrea Belotti, precisa demais dele. É um excelente time de bola aérea, principalmente de escanteio vindo da esquerda, né? Pode parecer besteira eu falando isso daqui, mas é porque eu acompanho de perto a Série A, acompanho bastante o Torino. Então, escanteios do Torino, principalmente do lado esquerdo, são muito perigosos, tá? Escanteio de geral. E o Sassuolo tem, no histórico, uma defesa fraca aérea, tá? Toma bastante gol de bola aérea. Então, o Torino vai buscar bastante essas bolas paradas para cima do Sassuolo. Se o jogo começar partido com uma superioridade, provavelmente vou estar aqui em lei a pior equipe em campo. Se o jogo tiver lá e cá, vou trabalhar possivelmente um over de longa exposição. E se o jogo tiver um pouco mais tranquilo, né, sem uma clareza tão grande para trabalhar o match odds, mas também não esteja tão aberto com tantos espaços para gols, provavelmente o mercado de match odds para buscar alguma coisa a favor de bola parada do Torino. Beleza? Na Bundesliga 2, nós temos o Regensburg, que ainda tem as quartas de final da DFB Pokal para disputar contra o Werder Bremen, se eu não me engano, mas esse jogo foi adiado. Vai pegar um dos melhores visitantes da competição, que é o Greuther Fürth. O Fürth é o segundo colocado, ou seja, o segundo melhor visitante da competição. O Regensburg eu costumo dizer que é um time sem sal, é um time que se mantém aí na Bundesliga 2 e é por aí que ele fica. O melhor jogador do Regensburg é o goleiro, né, se eu não me engano, é o... acho que é Merley o nome dele. Dá uma olhada aqui. Isso. Alexander Meyer. Meyer. Ou seja, se a gente tem um time onde o melhor jogador do time é o goleiro, a gente já sabe mais ou menos o que esse time representa, né? É um time muito sem sal, um time que não me passa confiança para estar a favor quase hora nenhuma. Houve épocas em que o Regensburg, eu até comento aqui de vez em quando, era um bom time para alavancagem. Vira e mexe eu pegava os jogos do Regensburg ganhando de 2-0, porque ele tinha toda aquela característica de entregar o resultado, né? Ou então perdendo de 2-0 era um time que buscava. Hoje em dia tem se tornado cada vez mais um time sem sal. Então eu venho para esse jogo com uma possibilidade
de trabalhar Lille ou Regensburg, caso o Greuther Fürth realmente entre muito bem. De contrário, se não acontecer isso, eu fico esperando uma possibilidade para trabalhar os gols, caso eu veja um cenário, caso eu veja espaço para isso, beleza? Acho que a tendência aqui é uma vitória do Greuther Fürth, mas Bundesliga 2, por conta das falhas defensivas, é muito complicado a gente cravar alguma coisa. Beleza? Aí vamos para a Liga dos Campeões, temos um Bayern de Munique contra o Lazio, o primeiro jogo foi 4-1 para o Bayern de Munique, um jogo excepcional do Leroy Sané, um jogo onde ele foi liso demais, encontrou bastante espaço também. É um cara que às vezes é fominha, mas é um cara que está jogando demais e que está encontrando muito o Lewandowski para os passes, né? Abriu muitos passos aqui, abriu muito espaço e deu muitos passes para o Lewandowski. Então, se eu tenho um Bayern a fim de jogo com o time completo, mesmo a Lazio praticamente estando eliminada, eu provavelmente vou tentar buscar um back ao Bayern de Munique aqui com uma odd próxima de 1,35, uma odd bem próxima do City, tá? Então, o que eu preciso para buscar esse back? Basicamente, uma Lazio entregue em campo, assim como estava hoje o Gladbach, e um Bayern de Munique a fim de jogo. Simples assim. Caso o Bayern de Munique também entre sonolento, não esteja querendo o jogo, aí eu vou ficar de fora, não vou trabalhar nada, porque o mercado espera gols, mas espera gols mais para o lado do Bayern. Então o Bayern precisa estar aceso em jogo, tá? Cabe aqui uma possível, uns mercados exóticos, uma goleada do Bayern, talvez trabalhar um handicap -1 europeu do Bayern, cabe para o trade, mas primeiro a gente precisa de uma confirmação de que o Bayern está muito bem. Não é porque o primeiro jogo foi 4-1 que esse jogo tecnicamente o Bayern vai recuar e vai segurar o placar debaixo do braço. O Bayern não costuma fazer isso, tá? Então eu acho muito difícil a Lazio recuperar esse resultado, é praticamente impossível. Nada é impossível para o futebol, mas é praticamente impossível. E é bem provável que a Lazio perca esse jogo mais uma vez para o Bayern, e se tiver leitura eu vou estar lá dentro, tá? O jogo do Chelsea com o Atlético de Madrid é uma incógnita. Eu venho para esse jogo com uma expectativa de trabalhar o match odds. O Atlético de Madrid precisa devolver 1-0 que sofreu com aquele golaço do Giroud para poder levar o jogo para a prorrogação, no mínimo. Caso o Chelsea faça algum gol, qualquer vitória do Atlético de Madrid, assim como no jogo da Atalanta com o Real, qualquer vitória do Atlético de Madrid passa o Atlético de Madrid pelos gols fora de casa. É uma situação bem complicada para o Atlético, porque o Chelsea jogou bem no primeiro jogo, mas eu acho que jogou bem principalmente pela formação defensiva do Atlético. O Atlético não sei se respeitou demais, ou se, enfim, recuou demais, deu a bola para o Chelsea. O Chelsea jogou muito bem, o Atlético não estava com transições ofensivas de contra-ataque. Foi um jogo onde coube trabalhar, mesmo dentro do estado do Atlético, um lei Atlético Madrid, tá? Então eu não sei se alguma coisa vai mudar, mas eu venho para esse jogo também com uma expectativa de trabalhar um lei a pior equipe em campo, tá? Eu sempre deixo aqui no final um vídeo de como eu trabalho um lei a pior equipe em campo, né? Vou deixar aqui em algum cardzinho aqui em cima. Vocês procuram no meu canal e também tem um vídeo amarelo aí, o melhor método para iniciante, que é um lei a pior equipe em campo nesse jogo, porque eu acredito que é um jogo de troca de superioridade. Ou seja, o Chelsea pode entrar melhor, eu posso trabalhar um lei Atlético, ou o Atlético pode começar melhor, eu posso trabalhar um lei ao Chelsea, e o jogo vai ditando o que eu tenho que fazer, né? Se tiver dentro dos meus métodos, é claro. De resto, se for um jogo lá e cá, mas que eu não esteja vendo tanto espaço para trabalhar os gols assim, eu fico de fora, não tem problema, também não preciso forçar a minha posição. Beleza? Mas é estranho imaginar que o Atlético de Madrid vai fazer de novo uma partida tão ruim quanto foi aquela. Talvez uma das piores partidas do Atlético que eu já vi. Então eu espero um pouquinho mais do Atlético de Madrid, e essa cotação de 3,40 aqui pode ser até interessante. É bom dar uma olhada também no mercado de qualificação, tá? Na Libertadores nós temos o Libertad contra o Católica do Equador. O Libertad, logicamente, favorito a 1,80. Nós temos o São Lourenço contra a Universidade do Chile, jogaço aqui. Dois times que já foram muito grandes na Libertadores. E às 21h30, o Atlético Júnior Barranquilla contra o Caracas, que esteve na última Libertadores. Se eu não me engano, o Caracas estava no grupo do Libertad, o Boca e tinha mais um, não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não custa nada. Ou não? Era isso mesmo. Foi no Independiente Medellín, Libertad, Boca Juniors e
Caracas, essa informação foi irrelevante. Mas enfim, é bom de falar. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha uma boa quarta-feira de trade. Não força a mão. Espera aparecer as oportunidades para o seu método. Apareceu, esteja dentro. Não apareceu, paciência, mais um dia de trabalho. Não fazer nada também é trabalhar. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo, por favor. E é isso. A gente se vê ou lá no Discord do Leitura, que é uma plataforma de estudo de caso e que tem um Discord também para interação e para trabalho, ou no Telegram, se você quiser me acompanhar aqui embaixo. Valeu? Um abraço, a gente se vê.